Quando um garanhão machucado surge em sua fazenda, a reclusoa Kelly Brooks, resgatadora de cavalos, não tem ideia de que ele pertence ao poderoso fazendeiro Grayson Hale, ou que sua chegada revelará uma teia de segredos, perigo e um amor que nenhum dos dois esperava. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. O céu da noite escurecia sobre o Texas Hill Country, enquanto Kelly Brooks terminava suas tarefas do dia. Aos 36 anos, ela havia se acostumado aos ritmos tranquilos de sua pequena fazenda de resgate, preferindo a companhia de animais feridos à maioria das pessoas. Naquela noite, a chuva ameaçava no horizonte e seus ossos doíam com a promessa de uma tempestade. "Só nós duas de novo, Belly", disse ela à velha égua que a seguia de baia em baia. A égua relinchou suavemente em resposta, a única conversa de que Kelly precisava na maioria dos dias. As pessoas na cidade a chamavam de a domador de cavalos de flanela, um apelido que a fazia sorrir apesar de si mesma. Elas não entendiam por que ela escolheu essa vida solitária, investindo o pouco dinheiro que tinha em salvar animais que outros haviam descartado. Mas cada vez que uma criatura ferida a olhava com confiança em vez de medo, ela sabia que era exatamente ali que devia estar. Sua pequena casa de fazenda ficava na beira de sua propriedade, uma estrutura modesta com uma varanda que envolvia toda a casa e pintura azul desbotada que precisava de retoques. Lá dentro, os móveis eram simples, mas confortáveis. Na sua maioria, achados usados que ela mesma havia restaurado. Fotos de seus animais resgatados enfeitavam as paredes em vez de retratos de família. Ao sair para a varanda, as primeiras gotas grossas de chuva começaram a cair. Ela abraçou sua camisa de flanela mais forte em seu corpo esguio e respirou o cheiro da chuva que vinha. Seus longos cabelos castanhos estavam presos em seu habitual rabo de cavalo prático, com mechas grisalhas prematuras sendo a única evidência de anos difíceis em seu passado. O som do telefone tocando a tirou de seus pensamentos. Poucas pessoas a ligavam nos dias de hoje. "Kelly Brooks." Ela atendeu, a voz suave, mas clara. "Kelly, sou Martin da loja de rações. Só queria avisar que seu pedido chegou antes do prazo. Você talvez queira buscá-lo antes que essa tempestade atinja sua força total. Vou ir agora mesmo. Obrigada, Martin." Ela pegou suas chaves e foi até sua velha caminhonete, o motor protestando brevemente antes de rugir para a vida. As estradas vicinais eram o caminho mais rápido para a cidade, serpenteando pelas áreas menos povoadas do condado. A chuva caía forte agora, seus limpadores de para-brisa mal conseguiam acompanhar. Ao contornar uma curva perto da antiga propriedade, Thompson, algo chamou sua atenção. Uma forma escura perto do portão enferrujado que marcava a linha de divisa. Kelly diminuiu a velocidade da caminhonete, esquadrinhando a chuva. Seu coração saltou quando ela percebeu o que estava vendo. Um cavalo, amarrado ao poste do portão e deixado na tempestade. "Que nome de Deus?" Ela sussurrou, parando imediatamente. O animal era magnífico apesar de sua condição. Um garanhão, negro com olhos selvagens, que refletiam terror no facho de seus faróis. Ao se aproximar lentamente, ela pôde ver que ele estava meio faminto, suas costelas visíveis sob sua pelagem molhada pela chuva. Pior ainda, eram as cicatrizes que marcavam seu corpo, contando uma história de crueldade que a deixou enjoada. "Olá", disse ela suavemente, mantendo seus movimentos lentos e previsíveis. "O que aconteceu com você, lindo?" O garanhão se empertigou, puxando a corda que o prendia ao poste. Em seus olhos, Kelly viu o mesmo medo que havia testemunhado em tantos animais maltratados, e algo mais que lhe partiu o coração. O último vislumbre de espírito em uma criatura que ainda não havia desistido. Levou quase uma hora de persuasão, paciente sob a chuva torrencial, antes que o garanhão deixasse que ela chegasse perto o suficiente para soltá-lo. Até então, Kelly estava encharcada até os ossos, suas roupas grudadas em seu corpo, mas ela não se importava. Tudo o que importava era levar esse animal para um lugar seguro. Quando finalmente conseguiu carregá-lo em seu reboque, ela verificou se havia alguma identificação, um microchip, uma marca, qualquer coisa que pudesse lhe dizer de onde ele veio. Não havia nada.
Parece que agora somos só nós dois, disse ela, acariciando seu pescoço suavemente quando ele permitiu. Acho que vou chamá-lo de Sombra. De volta à sua fazenda, ela instalou o garanhão em sua maior baia, oferecendo água fresca e uma pequena quantidade de ração. Ela sabia que era melhor não sobrecarregar um cavalo faminto com muita comida muito rapidamente. Vamos com calma, prometeu a ele. Ninguém vai te machucar aqui. Naquela noite, enquanto a chuva batia contra o telhado, Kelly dormiu em uma cadeira, no celeiro, querendo ficar perto caso Sombra precisasse dela. Era o começo de um laço, que nenhum deles poderia ter antecipado. A 50 milhas de distância, em uma extensa casa de fazenda moderna que dava para 2.000 acres de terra privilegiada do Texas, Grayson Hale percorreu o comprimento de seu escritório. Aos 42 anos, ele havia construído sua reputação em precisão e controle, duas coisas que estavam notavelmente ausentes em sua situação atual. O que você quer dizer com "ele se foi"? Exigiu Grayson, sua voz perigosamente calma enquanto falava ao telefone. A camisa branca perfeitamente passada que ele usava permaneceu sem rugas apesar da tensão em seus ombros. Suas botas de grife, couro italiano artesanal, tilintavam contra o piso de madeira dura a cada passo. Tudo nele falava de riqueza e poder, desde suas roupas sob medida até a frieza eficiente em seus olhos cinzentos. Eu não quero desculpas, Peterson. Quero que o Royal Commander seja encontrado. Aquele cavalo vale mais do que seu salário anual, e ele deveria estar na propriedade de Westridge ontem. Grayson encerrou a ligação e olhou para a paisagem lavada pela chuva. Royal Commander era a pedra angular de seu programa de criação, um garanhão com linhagens que remontavam a alguns dos melhores cavalos da Europa. Mais do que isso, o cavalo representava tudo para o que Grayson havia trabalhado: perfeição, controle, sucesso. Agora, ele estava desaparecido, e o momento não poderia ser pior. A próxima temporada de leilões era crítica para a Hale Equestrian, e os filhos de Royal Commander comandavam os preços mais altos do estado. O intercomunicador em sua mesa zumbiu. Sr. Hale, o xerife Taylor está na linha 1. Coloque-o na linha. Grayson atendeu imediatamente. Xerife, por favor, me diga que você tem boas notícias. Ainda não houve avistamentos, Sr. Hale. Temos homens verificando as estradas entre suas propriedades, mas essa tempestade não está ajudando. Você tem certeza de que ele não pode ter simplesmente se soltado e vagado? Aquele cavalo estava preso em um trailer especializado com 2 tratadores experientes. Isso não foi um acidente. A mandíbula de Grayson se contraiu. Alguém o levou. Vamos continuar procurando. Enquanto isso, vou mandar meus policiais verificarem com os veterinários locais e as organizações de resgate. Se alguém o encontrar, eles podem tê-lo acolhido. Depois de desligar, Grayson olhou para a fotografia em sua mesa. Ele mesmo parado orgulhosamente ao lado de Royal Commander depois de ganhar o prestigioso Lone Star Classic. A pelagem negra como carvão do garanhão brilhava na luz do sol, sua cabeça erguida com dignidade natural. O que a fotografia não mostrava era a história complicada por trás daquele momento. Como Grayson havia encontrado Royal Commander um ano antes, resgatando-o de uma situação que ainda o fazia ferver o sangue quando pensava sobre ela. O cavalo era magnífico mesmo assim, apesar dos maus tratos. Grayson havia pago 3 vezes o preço pedido apenas para tirá-lo de seu antigo dono. Depois passou meses trabalhando com os melhores treinadores para ajudar o garanhão a se recuperar. Assim que Royal Commander começou a realmente prosperar, o acidente aconteceu. Suas mãos se fecharam na lembrança. Seu irmão mais novo, Ethan, estava exercitando o cavalo quando algo os assustou. Ethan foi jogado, sofreu uma lesão fatal na cabeça. Embora os investigadores tenham considerado um acidente trágico, Grayson não conseguiu deixar de se sentir responsável. Após a morte de Ethan, algo em Grayson se fechou. Ele se enterrou no trabalho, expandiu seu programa de criação e afastou todos, incluindo os poucos amigos que tinha. Royal Commander se tornou ao mesmo tempo uma lembrança dolorosa da perda e um símbolo do que ainda poderia ser salvo. E agora o cavalo também havia sumido.
A porta de seu escritório se abriu e sua assistente Linda entrou com uma pilha de papéis. O escritório do xerife enviou os formulários de relatório para o cavalo desaparecido, disse ela, colocando-os em sua mesa. E o Sr. Peterson ligou novamente. Ele disse que um dos trabalhadores de transporte se lembrou de ter visto uma caminhonete velha estacionada perto do portão Thompson na noite de ontem, mas ele não achou nada demais na época. O antigo lugar Thompson? Grayson franziu a testa. Essa estrada quase não é mais usada. Ele disse que a caminhonete parecia pertencer àquela mulher que dirige a fazenda de resgate próxima. Kelly alguma coisa. Brooks. Grayson forneceu automaticamente. Ele havia ouvido falar dela. A domador de cavalos local que acolhia animais desgastados que ninguém mais queria. Ele até doou para sua arrecadação de fundos no ano passado. Embora nunca a tivesse conhecido pessoalmente, algo clicou em sua mente. Se alguém abandonou o Royal Commander naquela estrada, ela pode tê-lo encontrado. Pela primeira vez em 24 horas, Grayson sentiu um lampejo de esperança. Ele pegou seu casaco. Cancele minhas reuniões do dia. Vou fazer uma visita à Sra. Brooks. A chuva havia diminuído para uma garoa suave quando o Range Rover de Grayson subiu a estrada lamacenta até a fazenda de resgate de Kelly. O que ele ouviu fez pouco para impressioná-lo. Prédios desbotados, cercas remendadas e uma pequena coleção de cavalos que pareciam muito além do seu auge. Era muito diferente das instalações brilhantes da Hale Equestrian. Ao sair de seu veículo, uma mulher saiu do celeiro. Ela não era nada como ele esperava. Esguia e sem pretensões, com jeans desgastados e uma camisa de flanela desbotada, seus cabelos molhados puxados para trás de um rosto que parecia cansado, mas determinado, sem maquiagem, sem pretensão, apenas uma cautela em seus olhos, enquanto ela o observava se aproximar. "Posso ajudá-lo?" perguntou ela, sua voz mais suave do que ele antecipava. "Espero que sim. Estou procurando um cavalo, um garanhão negro que desapareceu durante o transporte ontem. Tenho motivos para acreditar que ele pode ter acabado nesta área." Algo brilhou em seu rosto. Reconhecimento. E algo mais que ele não conseguia identificar. "Eu posso ter encontrado um cavalo que se encaixa nessa descrição", disse ela cautelosamente. "Ele estava amarrado a um poste de portão na chuva, sem identificação. Ele está em péssimas condições." Alívio invadiu Grayson. "É ele. O nome dele é Royal Commander. Ele é um garanhão reprodutor valioso e preciso levá-lo para casa imediatamente." Ele já estava se movendo em direção ao celeiro quando sua voz o interrompeu. "Isso não vai acontecer hoje." Grayson se virou lentamente, certo de que havia ouvido mal. "Desculpe." Kelly cruzou os braços, mantendo sua posição, apesar do fato de que ele era muito maior que ela. "Aquele cavalo, Sombra, como eu tenho chamado ele, está traumatizado e meio faminto. Ele foi abusado, Sr. Hale. Grayson Hale." Ele disse como se isso devesse significar algo para ela. "Bem, Sr. Hale, eu não sei como o seu cavalo acabou. Amarrado naquele portão, mas ele está aterrorizado. E ele tem medo de homens, o que me diz tudo o que preciso saber." Grayson sentiu o calor subir em seu rosto. "Você está sugerindo que eu abusei do meu próprio cavalo?" "Estou sugerindo que o cavalo não vai a lugar nenhum até que ele esteja estável, e eu saiba que ele estará seguro. Você não pode simplesmente levá-lo daqui como se ele fosse uma bagagem." Por um momento, eles ficaram frente a frente em confronto, silencioso. O rico fazendeiro acostumado à obediência instantânea e a resgatadora quieta que não recuaria quando o bem-estar de um animal estivesse em jogo. Foi Grayson quem cedeu primeiro, sua voz tensa com raiva controlada. "Posso ter o xerife aqui em 20 minutos. "Pode ir em frente", respondeu Kelly uniformemente. "Trabalho com o xerife Taylor há anos. Ele me conhece e ele sabe o que eu faço aqui. Quando ele vir a condição daquele garanhão, ele apoiará minha decisão." Ela suavizou um pouco, vendo a preocupação genuína por trás da raiva de Grayson. "Olha, eu não estou tentando roubar seu cavalo, mas ele passou por algo traumático, e movê-lo agora pode causar mais mal do que bem. Dê a ele alguns dias para se estabilizar. Você pode visitá-lo, ver por si mesmo como ele está."
Grayson não estava acostumado a negociar, especialmente não sobre sua própria propriedade. Mas algo em seu olhar firme o fez parar. Essa não era a reação de alguém que havia roubado seu cavalo. Essa era alguém que realmente se importava com o bem-estar do animal. "Eu quero vê-lo", disse ele finalmente. Kelly assentiu e o levou ao celeiro. Lá dentro, o cheiro de feno fresco e cavalos enchia o ar. Ela o levou a uma baia grande no final, onde Royal Commander, Sombra, estava os observando cautelosamente. A visão de seu garanhão premiado nesse estado atingiu Grayson com mais força do que ele esperava. As costelas do cavalo eram visíveis. Sua pelagem, outrora brilhante, estava opaca, e havia arranhões recentes em seus flancos que não estavam lá quando ele deixou a Hale Equestrian. Mas o que realmente o abalou foi quando ele deu um passo à frente e chamou suavemente. "Ei, garoto, sou eu." O garanhão recuou, os olhos arregalados de medo, recusando-se a ir para o dono que havia passado meses ganhando sua confiança. Algo se rompeu na fachada cuidadosamente mantida de Grayson. Por um breve momento, Kelly vislumbrou uma dor, crua em seus olhos, antes que ele a mascarasse com um profissionalismo frio. 3 dias, disse ele finalmente. "Vou dar a ele 3 dias aqui para se estabilizar. Então vamos discutir as opções de transporte." Kelly assentiu, reconhecendo a concessão pelo que era. "Vou cuidar bem dele." Quando o som de seu veículo caro desapareceu pela estrada, Kelly voltou para a baia de Sombra. O garanhão se aproximou dela cautelosamente, permitindo que ela acariciasse seu pescoço. "Bem, garoto," ela sussurrou. "Parece que as coisas ficaram complicadas." Na escuridão crescente, nem a treinadora de cavalos quieta, nem o rico fazendeiro poderiam ter previsto como aquelas complicações mudariam suas vidas para sempre. Na manhã seguinte, amanheceu clara e brilhante, lavando as evidências da tempestade da noite anterior. Kelly acordou antes do amanhecer, como sempre, realizando suas tarefas matinais com eficiência prática. Sua mente continuava voltando para Grayson Hale e a estranha situação em que ela agora se encontrava. Ela parou do lado de fora da baia de Sombra, observando enquanto o garanhão aceitava cautelosamente a pequena porção de ração que ela havia preparado para ele. Seus olhos ainda tinham aquele olhar assombrado, mas havia um brilho de algo mais agora. O começo da confiança. "Você vai ficar bem", disse ela suavemente. "Não importa o que aconteça." O som de pneus em cascalho a fez se virar. Pela porta aberta do celeiro, ela pôde ver um Range Rover familiar parando. Grayson Hale havia retornado, exatamente como prometeu. Quando ele saiu do veículo, Kelly foi novamente atingida por como ele parecia fora do lugar em sua modesta fazenda. Hoje, ele usava jeans escuros que provavelmente custavam mais que sua conta mensal de ração, combinados com uma camisa azul claro de botões arregaçada nas mangas. A única concessão ao ambiente lamacento foi sua escolha de botas, caras mas pelo menos práticas. "Bom dia, Sra. Brooks", disse ele formalmente. "Kelly", ela corrigiu. "Ninguém me chama de Sra. Brooks por aqui." Ele assentiu levemente. "Kelly, então, como ele está hoje?" Ela apreciou que sua primeira pergunta fosse sobre o cavalo. "Melhor. Ele comeu um pouco esta manhã e bebeu bastante água. Estou sendo cuidadosa com sua dieta, reintroduzindo os alimentos lentamente para evitar cólica." "Você entende do assunto", reconheceu Grayson. "Eu reabilitei muitos resgatados." Ela fez um gesto em direção à baia. "Você pode vê-lo, mas eu sugiro manter distância por enquanto." Ele ainda está desconfiado. Grayson a seguiu para dentro do celeiro, seus passos medidos e controlados. Quando chegaram à baia de Sombra, o garanhão imediatamente ficou tenso, recuando para o canto mais distante. Dor brilhou no rosto de Grayson antes que ele pudesse escondê-la. "Ele nunca reagiu assim comigo antes." Kelly o observou cuidadosamente. O que aconteceu com ele? Como ele acabou amarrado naquele portão? A mandíbula de Grayson se contraiu. "Eu estava o transportando entre as propriedades. O reboque foi atacado em uma estrada secundária. Os tratadores foram drogados. Ambos ainda estão no hospital. Alguém levou o Royal Commander." Sua voz endureceu.
Quando eu descobrir quem fez isso, você acha que alguém deliberadamente atacou seu cavalo? Perguntou Kelly, surpresa. Eu sei que fizeram. Royal Commander é valioso, tanto por suas linhagens quanto por seu histórico comprovado como garanhão. Grayson passou a mão por seu cabelo perfeitamente estilizado, revelando a primeira rachadura em seu exterior composto. Eu nunca imaginei que o abandonariam depois. Talvez eles não pudessem domá-lo. Observando a condição do garanhão, Kelly sentiu a raiva subir dentro dela. Eles não apenas o abandonaram, eles o machucaram. Os olhos de Grayson encontraram os dela, e ela ficou surpresa com a emoção crua que viu ali. Eu sei, e eu juro, quando eu encontrar quem fez isso, eles vão pagar. A fúria fria em sua voz deveria tê-la alarmado, mas em vez disso, Kelly se viu acreditando nele. Seja lá o que Grayson Hale pudesse ser, ele se importava com esse cavalo. O xerife deveria estar envolvido, disse ela. Ele está. Mas esses tipos de caso... Grayson balançou a cabeça. Pode levar mais do que os canais oficiais. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Shadow. O garanhão havia relaxado um pouco, agora que Grayson não estava se movendo em sua direção. Mas seus olhos permaneciam fixos no homem com uma cautela inconfundível. Ele precisa de tempo, disse Kelly gentilmente. O que quer que tenha acontecido o traumatizou. Tempo não é um luxo no meu ramo, respondeu Grayson. Mas algo em sua voz havia amolecido. Ainda assim, 3 dias foi nosso acordo. Honrarei isso. Ele se virou para ela de repente. Gostaria de compensá-la pelos cuidados com ele. Isso não é necessário, Kelly começou, mas Grayson a interrompeu. Insisto, diga seu preço. Ela endireitou os ombros. Eu não cobro honorário, Sr. Hale. Isso é um resgate, não um negócio. E como um resgate se mantém sem renda? Perguntou ele com o pragmatismo de alguém que entendia resultados. Kelly gesticulou em torno do modesto celeiro. Doações, arrecadações de fundos. Minhas próprias economias. Não é fácil, mas nós administramos. Grayson olhou em volta, vendo a fazenda com novos olhos. O telhado cuidadosamente remendado, as cercas consertadas, os equipamentos limpos, mas usados. Tudo falava de cuidado sem recursos. Se você não aceitar pagamento, disse ele finalmente, pelo menos deixe-me ajudar enquanto estou aqui. Aquelas estacas de cerca perto do pasto oeste parecem precisar de reforço. Sua oferta a surpreendeu. O empresário impecavelmente vestido não parecia o tipo que se voluntariava para trabalho braçal. Você não precisa fazer isso, disse ela. Eu sei. Pela primeira vez, algo como um sorriso tocou seus olhos. Mas não sou bom em ficar parado, e você claramente tem as mãos cheias. Kelly o estudou, tentando conciliar essa oferta com sua primeira impressão do homem frio e exigente que havia chegado ontem. Tem uma caixa de ferramentas no galpão se você estiver falando sério. Estou. Ele arregaçou ainda mais as mangas, revelando antebraços bronzeados. Nas próximas horas, Kelly assistiu maravilhada, enquanto Grayson Hale, CEO de uma das operações equestres mais prestigiadas do Texas, martelava estacas de cerca e apertava arames com a competência de alguém que já havia realizado o trabalho pesado antes. Ao meio-dia, ela lhe trouxe um copo de chá gelado, observando-o enquanto ele enxugava o suor da testa. Você já fez isso antes, observou ela. Ele tomou um longo gole antes de responder. Eu não nasci rico, senhorita Brooks. Kelly. Meu pai era um peão, aprendi a consertar cercas antes de aprender álgebra. Essa revelação mudou algo em sua percepção dele. Como você passou daquilo para... Ela gesticulou vagamente para seu veículo caro. Trabalho duro, boas decisões, um pouco de sorte. Ele deu de ombros. E muitos sacrifícios. A maneira como ele disse a última palavra a fez pensar que havia mais na história, mas sua expressão se fechou, deixando claro que o assunto havia terminado. Devo verificar Shadow, disse ele, devolvendo a ela o copo vazio. Juntos eles voltaram para o celeiro, onde o garanhão parecia marginalmente mais calmo do que antes. Ele ainda não se aproximava de Grayson, mas observava o homem com menos medo. Evidente. Ele passou por muito, disse Kelly, entrando no estábulo e acariciando o pescoço de Shadow. Mas ele é resiliente.
Grayson observou a facilidade com que o cavalo aceitava seu toque. Você tem um dom com eles. Não é um dom, é paciência. Ela olhou diretamente para ele. Animais que foram machucados precisam de tempo para aprender, a confiar novamente. Você não pode forçá-lo ou apressá-lo. Isso também é verdade para as pessoas? Perguntou ele inesperadamente. A pergunta a pegou de surpresa. Eu não saberia, admitiu ela. Animais são mais fáceis para mim de entender do que pessoas. Por que isso? Havia genuína curiosidade em sua voz. Kelly raramente falava sobre seu passado, mas algo em sua pergunta direta a fez responder honestamente. Animais não fingem. Eles não dizem uma coisa e querem dizer outra. Quando minha mãe me deixou, quando eu tinha 8 anos, ela prometeu que voltaria. Ela nunca voltou. Meu tio que me criou depois disso era um bom homem, mas ele acreditava que amor era fraqueza. Ele me ensinou a ser autossuficiente, não emocional. Ela acariciou a crina de Shadow, encontrando conforto no contato simples. Cavalos não fazem promessas que não podem cumprir. Eles simplesmente são quem são. Grayson ficou em silêncio por um longo momento. Meu irmão morreu no ano passado, disse ele finalmente, as palavras saindo rígidas, como se ele raramente as dissesse em voz alta. Foi um acidente. Ele estava montando o Royal Commander quando algo os assustou. Ethan foi arremessado. Ele bateu a cabeça. A dor em sua voz era tão crua que Kelly olhou bruscamente para cima. Sinto muito. O xerife considerou um acidente, mas eu sempre me perguntei. Ele interrompeu a frase e depois balançou a cabeça. Isso não importa mais. Depois disso, me joguei no trabalho. Foi mais fácil do que lidar com o resto. É por isso que você se fechou? Perguntou Kelly gentilmente. O que te faz pensar que estou fechado? Retrucou ele, mas não havia um verdadeiro desafio em sua voz. Tudo em você é controlado, medido, como se você tivesse medo de deixar algo escapar pelas rachaduras. Por um momento, ela pensou que tinha ido longe demais. Seu rosto endureceu e ela se preparou para a raiva. Em vez disso, ele ofereceu uma risada curta e sem humor. Você é mais perceptiva do que a maioria, Kelly Brooks. Antes que ela pudesse responder, ele verificou o relógio. Tenho uma reunião que não posso perder. Volto amanhã para verificar o Royal Commander. Shadow. Ela corrigiu automaticamente. Depois se sentiu boba. Quero dizer, é só como eu tenho chamado ele. Algo suavizou na expressão de Grayson. Shadow. Ele repetiu como se estivesse testando o nome. Combina com ele, de certa forma. Depois que ele foi embora, Kelly se viu pensando em sua conversa durante toda a tarde. Havia mais em Grayson Hale do que ela havia pensado inicialmente, camadas de complexidade sob aquele exterior polido. Na manhã seguinte, ela se surpreendeu quando seu Range Rover parou mais cedo do que o esperado. Mais surpreendente ainda foi o que ele carregava do veículo. Uma caixa de biscoitos quentes do Pearl's Diner na cidade, o melhor lugar para café da manhã do condado. Achei que você poderia estar com fome, disse ele simplesmente, estendendo a caixa. E devo a você um pedido de desculpas por como me comportei quando nos conhecemos. Kelly aceitou a oferta, tocada pelo gesto. Desculpas aceitas e obrigada. Eles cheiram maravilhosamente. Eles compartilharam o café da manhã em sua varanda, o sol da manhã aquecendo o ar ao redor deles. Pela primeira vez, a conversa fluiu, facilmente entre eles, focando em assuntos mais seguros. Os melhores fornecedores de ração da região, técnicas de treinamento, a próxima feira do condado. Quando terminaram de comer, Grayson arregaçou as mangas novamente. O que precisa ser consertado hoje? Você não precisa continuar trabalhando em minha fazenda, Kelly protestou. Eu sei, mas eu quero. Além disso, é bom fazer algo com minhas mãos novamente. A maioria dos meus dias agora é passada em reuniões. Nas próximas horas, eles trabalharam lado a lado, reparando uma seção do telhado do celeiro que havia vazado durante a tempestade. Kelly se viu observando-o quando ele não estava olhando. A confiança em seus movimentos, a surpreendente gentileza, em mãos que pareciam muito refinadas para trabalho braçal. À tarde, eles verificaram Shadow juntos,
O garanhão havia feito um progresso notável, mostrando interesse em seus arredores e aceitando o toque de Kelly sem hesitação. Ele ainda não vem até mim, observou Grayson, a dor evidente em sua voz, apesar de sua tentativa de escondê-la. Dê a ele tempo, aconselhou Kelly. Sente-se com ele um pouco. Deixe-o lembrar quem você é. Para sua surpresa, Grayson seguiu sua sugestão. Ele puxou um banquinho perto da porta do estábulo e simplesmente se sentou, ocasionalmente falando com Shadow em tons baixos e suaves. O cavalo o observava cautelosamente, mas não mais recuava para o fundo do estábulo. Era quase anoitecer quando Kelly voltou e encontrou Grayson ainda sentado ali, sua presença mais calma do que ela jamais vira. E para sua surpresa, Shadow havia se aproximado não exatamente ao alcance, mas não mais mantendo distância. Ele está melhorando, disse ela suavemente. Grayson olhou para cima, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu um sorriso genuíno transformar seu rosto. Ele tirou anos de cima e revelou o homem por trás do empresário. Obrigado, disse ele simplesmente. Você estava certa sobre dar a ele tempo. Enquanto as sombras se alongavam pelo quintal, nenhum dos dois parecia ansioso para terminar o dia. Eles se sentaram na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e dourado. Nossos 3 dias estão quase acabando, disse Grayson finalmente, sua voz cuidadosamente neutra. Devo fazer os preparativos para transportar o Royal Commander, Shadow, de volta para minha fazenda amanhã. Kelly sentiu uma tensão inesperada em seu peito com o pensamento. Ele não está pronto para transporte ainda. O estresse pode atrasar sua recuperação. O que você sugeriria? Perguntou ele, surpreendendo-a com sua disposição de ouvir. Mais uma semana, no mínimo. Visitas diárias suas para reconstruir sua confiança. Reintrodução gradual ao carregamento do trailer. Não podemos apressar isso. Grayson ficou em silêncio por um longo momento, considerando. Uma semana, concordou finalmente. Mas há uma condição. Qual é? Perguntou Kelly cautelosamente. Deixe-me ajudar por aqui durante esse tempo. Você está fazendo isso sozinha, e posso ver quanto trabalho é. Ele gesticulou em direção aos outros cavalos de resgate, pastando no pasto. Todos eles merecem algo melhor do que cuidados remendados, não importa o quão dedicada você seja. O orgulho a fez querer recusar, mas a praticidade prevaleceu. Seu resgate estava sempre à beira da falência financeira, e mãos extras eram um luxo que ela não podia se dar ao luxo de recusar. Tudo bem, concordou ela, mas não pense que isso significa que estou pegando seu dinheiro. Aquele quase sorriso apareceu novamente. Eu nem sonharia com isso. Enquanto Grayson se preparava para ir embora, ele parou perto de seu veículo. Há algo mais que você deve saber. O xerife ligou esta manhã. Eles identificaram um suspeito no sequestro do Royal Commander, Victor Reeves. Ele costumava trabalhar para meu programa de criação até que eu o demiti por maltratar os cavalos. Kelly sentiu um arrepio apesar da noite quente. Você acha que ele fez isso por vingança? Acho que ele fez isso por dinheiro, respondeu Grayson severamente. O sangue do Royal Commander vale uma fortuna para o comprador certo. Quando esse plano falhou, machucá-lo foi a segunda melhor coisa a me machucar. Eles o prenderam? Ainda não. Ele desapareceu. A expressão de Grayson escureceu. Mas eles vão encontrá-lo. Contratei segurança adicional em todas as minhas propriedades enquanto isso. Deveria estar preocupada? Perguntou Kelly, olhando para o celeiro onde Shadow estava descansando. Eu não acho. Na medida em que Reeves sabe, Royal Commander ainda está desaparecido. Grayson hesitou. Mas eu me sentiria melhor se você deixasse eu instalar algumas câmeras de segurança aqui por precaução. A oferta era prática, mas parecia mais do que isso. Como uma preocupação genuína por sua segurança, bem como pela do cavalo. Vou pensar sobre isso, disse ela. Depois que Grayson foi embora, Kelly se viu parada no estábulo de Shadow por mais tempo do que o normal, seus pensamentos uma confusão confusa. Ela sempre preferiu a simplicidade de sua vida com seus animais, evitando as complicações que surgiam ao deixar as pessoas se aproximarem demais. Mas pela primeira vez em anos,
Ela estava pensando em como seria deixar alguém entrar. Alguém inesperado que havia silenciosamente começado a quebrar paredes que ela nem havia percebido que havia construído. "O que você acha, Shadow?" sussurrou ela para o garanhão. "Ele é um homem tão bom quanto parece sob todo aquele polimento." O cavalo a cutucou suavemente com o nariz, como se estivesse oferecendo conforto. O que nem Kelly nem Grayson sabiam era que naquele mesmo momento, Victor Reeves estava sentado em uma caminhonete estacionada na crista, com vista para sua fazenda, observando através de binóculos, enquanto o Range Rover de Grayson desaparecia pela estrada. "Então, é aqui que você estava escondendo minha passagem para uma fortuna", murmurou ele, seu rosto se contraindo em um sorriso que não continha calor. "Hora de terminar o que comecei." Na manhã seguinte, Kelly acordou com o som de seus cães latindo freneticamente lá fora. Ela calçou suas botas e correu para a porta, o coração batendo forte. O sol estava apenas começando a aparecer no horizonte, lançando longas sombras sobre sua propriedade. "O que é, meninos?" chamou ela para seus 2 vira-latas resgatados que estavam circulando o celeiro com os pelos eriçados. Quando ela chegou ao celeiro, encontrou a porta lateral entreaberta. Ela tinha certeza de que a trancara na noite anterior. Cautelosamente, ela espiou para dentro, o alívio a inundando quando ela viu Shadow ainda seguro em seu estábulo. O garanhão estava agitado, andando nervosamente, suas orelhas voltadas para trás. "Está tudo bem, garoto." Ela acalmou, aproximando-se lentamente. "Está tudo bem." Mas ao olhar em volta, ela percebeu que algo estava errado. A trava do estábulo de Shadow havia sido mexida, embora não tivesse sido aberta com sucesso. E rabiscado na poeira do chão do celeiro estava uma mensagem grosseira. "Da próxima vez, um medo gelado a agarrou." Alguém havia estado em seu celeiro. Havia tentado pegar Shadow. Com mãos trêmulas, ela pegou seu telefone e ligou para a delegacia de xerife, depois para Grayson. Ele atendeu na primeira chamada. "Estarei lá em 20 minutos, disse ele, sua voz tensa de preocupação. Fiéis à sua palavra, o Range Rover de Grayson chegou a toda velocidade em sua entrada exatamente 20 minutos depois, seguido de perto pelo carro da patrulha do xerife Taylor. Grayson saltou de seu veículo antes que ele tivesse parado completamente, caminhando em direção a ela, com preocupação gravada em seu rosto. "Você está bem?" perguntou ele, surpreendendo-a ao tomar suas mãos nas dele. "Algo foi levado? Alguém se machucou?" "Estou bem", ela o assegurou. "Shadow também está bem. Eles não conseguiram abrir seu estábulo." O xerife se juntou a eles, caderno na mão. "Mostre-me o que aconteceu, Kelly." Dentro do celeiro, eles examinaram a trava mexida e a mensagem no chão. A expressão do xerife Taylor era séria, enquanto ele tirava fotos e anotava. "Isso tem a marca de Reeves por toda parte", disse Grayson, sua voz fria de raiva. "Ele está nos provocando." "Tenho tendência a concordar", respondeu o xerife. "Temos um boletim de procura e apreensão para ele, mas, até agora, ele conseguiu ficar fora do radar." "Ele não vai longe", prometeu Grayson. Seus olhos encontraram os de Kelly. "Você não vai ficar aqui sozinha. Eu tenho me cuidado por anos." Ela começou a protestar, mas o xerife a interrompeu. "Grayson está certo, Kelly. Isso não é apenas sobre roubo. Reeves escalou para arrombamento e invasão, e aquela mensagem é uma ameaça clara. Eu me sentiria melhor se você não estivesse sozinha aqui, pelo menos até prendermos ele." "Eu não tenho outro lugar para ir", disse ela, "e eu não posso deixar os animais." "Eu ficarei", disse Grayson firmemente. "Vou trazer o que preciso e dormir no seu sofá." Kelly começou a protestar, mas a determinação em seus olhos a parou. Apesar de sua natureza independente, a ideia de tê-lo ali trouxe um conforto inesperado. "Só por alguns dias", ela concordou. "Até eles pegarem esse Reeves." O xerife Taylor acenou aprovando. "Vou mandar um policial passar várias vezes durante a noite também. E Kelly, eu recomendo que aceite a oferta do Grayson sobre as câmeras de segurança." Depois que o xerife foi embora, Grayson fez várias ligações, falando com o tom seco e autoritário que ela reconhecia desde o primeiro encontro.
Em menos de 1 hora, uma equipe de segurança chegou para instalar câmeras em todo o perímetro de sua propriedade e luzes de sensor de movimento perto de todas as entradas. No meio da tarde, Grayson voltou com uma pequena maleta e seu laptop. Ele montou um escritório improvisado na mesa da cozinha, de alguma forma conseguindo administrar seu império empresarial, enquanto mantinha um olhar protetor sobre a fazenda dela. "Você não precisa parar sua vida por causa disso", disse Kelly, observando-o trabalhar. Ele ergueu o olhar à expressão séria. "Não estou fazendo isso apenas pelo Shadow. Estou fazendo isso por você." Antes que ela pudesse responder, ele acrescentou: "Isso é culpa minha. Se eu não tivesse trazido problemas até sua porta." "Você não trouxe", ela interrompeu gentilmente. "Você não pediu para seu cavalo ser roubado ou trazido até aqui. Nada disso é culpa sua." Algo mudou em seus olhos com suas palavras, um amolecimento que ela não havia visto antes. "Obrigado por dizer isso." Naquela noite, eles caíram em uma rotina surpreendentemente confortável. Grayson insistiu em fazer o jantar, um prato de macarrão simples, mas delicioso, que revelou mais um talento inesperado. "Onde você aprendeu a cozinhar?" Kelly perguntou enquanto comiam em sua pequena varanda, observando o pôr do sol. "Minha mãe me ensinou o básico antes de falecer. Depois disso, necessidade. Meu pai trabalhava muitas horas, então eu tinha que me virar e cuidar do Ethan na maioria das noites." Um sorriso carinhoso tocou seus lábios. Ethan era um desastre na cozinha. Uma vez ele conseguiu queimar água. Kelly riu, apreciando a visão do irmão que ele claramente amava. "Conte-me mais sobre ele", ela incentivou. Por um momento, Kelly pensou que Grayson poderia se fechar como antes, quando o assunto era seu irmão. Em vez disso, ele respirou fundo e começou a compartilhar histórias. As brincadeiras de Ethan, sua risada contagiante, a maneira como ele conseguia encantar qualquer pessoa em poucos minutos de conhecê-los. Ele era a pessoa que se relacionava com as pessoas, admitiu Grayson. "Eu sempre fui melhor com números e planos de negócios. Ethan sabia se conectar." "Você não é tão ruim em se conectar", disse Kelly suavemente, surpreendendo-se com a admissão. Seus olhos se encontraram e algo elétrico passou entre eles, um reconhecimento tácito do vínculo que se formara nesses poucos dias. O momento foi quebrado pelo toque agudo do telefone de Grayson. Ele atendeu rapidamente, sua expressão mudando enquanto ele ouvia. "Quando?", ele exigiu. "Você tem certeza? Mantenha-me atualizado." Ele encerrou a ligação e se virou para Kelly. Era o xerife. Eles avistaram Reeves perto da linha do condado. "Eles estão se aproximando." Um alívio a invadiu. "É uma boa notícia, certo?" "Sim, mas devemos permanecer atentos até que eles realmente o prendam." O instinto protetor de Grayson era evidente na maneira como ele examinava a paisagem que escurecia ao redor deles. "Vamos entrar." Mais tarde naquela noite, depois que Kelly foi para a cama, ela se viu incapaz de dormir. Os eventos do dia continuavam se repetindo em sua mente. Ela colocou seu roupão e desceu para pegar um copo d'água. Na luz fraca da sala de estar, ela encontrou Grayson ainda acordado, de pé perto da janela e olhando para a propriedade iluminada pela lua. Ele havia trocado de roupa, vestindo uma camiseta simples e calças de moletom. A roupa casual o tornando mais acessível, mais humano. "Não conseguiu dormir?", ele perguntou sem se virar. "Muita coisa na minha cabeça", ela admitiu, juntando-se a ele na janela. "E você?" "Estou de guarda." Sua voz estava baixa, mas determinada. "Não deixarei que nada aconteça com você ou com Sal Shadow." A simples declaração agitou algo profundamente dentro dela, um anseio que ela havia enterrado há muito tempo quando aceitou sua vida solitária. "Você mudou desde que nos conhecemos", ela observou. Grayson se virou para encará-la, sua expressão pensativa. "Estar aqui me lembrou de coisas que eu havia esquecido. Quem eu era antes de construir muros ao meu redor." "Eu sei algo sobre muros", disse Kelly suavemente. "Eles mantêm a dor de fora, mas mantêm tudo o mais de fora também." Seus olhos encontraram os dela. Algumas coisas valem o risco de deixá-las entrar. O ar entre eles parecia carregado de possibilidades.
Por um momento sem fôlego, Kelly pensou que ele poderia se aproximar. Poderia superar a distância cuidadosa que eles haviam mantido. Em vez disso, o toque agudo de seu telefone quebrou o encanto. Ele verificou a mensagem, sua expressão se contraindo. O xerife perdeu Reeves. Ele passou pela barreira. A notícia lhe causou um arrepio. Então ele ainda está por aí. Sim, mas estamos preparados agora. O sistema de segurança está instalado. Você está segura. A convicção em sua voz lhe deu força. Tente descansar, vou ficar de guarda um pouco mais. Na manhã seguinte, eles foram juntos ver Shadow. O garanhão havia feito um progresso notável, agora se aproximando da porta do estábulo quando os via. O mais surpreendente foi sua reação a Grayson. Pela primeira vez, ele permitiu que o homem acariciasse seu pescoço, uma conquista que trouxe alegria genuína ao rosto normalmente sério de Grayson. Ele está se lembrando, disse Grayson, a voz embargada pela emoção. Lembrando que pode confiar em mim. Animais conhecem pessoas boas, respondeu Kelly simplesmente, mesmo quando foram machucados. Trabalhando lado a lado durante o dia, eles caíram em um ritmo fácil. Grayson não parecia mais um intruso em seu mundo, mas uma parte natural dele. Sua presença preenchia espaços que ela não havia percebido estarem vazios. À tarde, eles verificaram os outros cavalos resgatados juntos. Grayson ouviu atentamente enquanto ela contava a história de cada animal. Belle, a antiga égua de carruagem com artrite, Cooper, abandonado quando seu dono perdeu a fazenda, Daisy, resgatada da negligência quando sua carreira de corrida terminou. Você deu a todos eles uma segunda chance, observou Grayson. Uma nova vida quando eles pensavam que não tinham mais nada. Todos merecem isso, ela disse simplesmente. Uma chance de curar, de recomeçar. Até mesmo pessoas como eu? Ele perguntou baixinho. Kelly olhou para ele pensativamente. O que te faz pensar que você precisa de uma segunda chance? Depois que Ethan morreu, me afoguei no trabalho. Afastei todos. Tornei-me exatamente o tipo de empresário frio que as pessoas esperam. Sua voz continha arrependimento. Não foi minha intenção, mas foi mais fácil do que sentir a perda. Impulsivamente, Kelly estendeu a mão e tocou seu braço. Não é tarde demais para mudar isso. O momento foi interrompido pelo toque do telefone fixo de sua casa. Poucas pessoas ligavam para esse número. E algo sobre o momento lhe causou um fio de inquietação. Dentro da casa, ela atendeu o telefone. Alô? Aproveitando seu tempo com Hale, uma voz áspera perguntou. Não fique muito confortável. Eu não terminei com nenhum de vocês. A linha caiu antes que ela pudesse responder. Quando Grayson viu seu rosto pálido, ele estava ao seu lado instantaneamente. O que aconteceu? Com mãos trêmulas, ela recolocou o telefone. Alguém ligou. Acho que foi Reeves. Ele nos ameaçou. A expressão de Grayson endureceu. Chega. Não vamos ficar aqui esta noite. Faça uma mala. Eu não posso ir embora. Não vamos discutir sobre isso, Kelly. Vamos ligar para Martin da loja de ração para cuidar dos animais durante a noite. Agora sua segurança é o que importa. A autoridade em sua voz não permitia discussão e, pela primeira vez, Kelly se viu cedendo à decisão de outra pessoa. Enquanto ela fazia uma pequena mala para passar a noite, Grayson fez arranjos com Martin e ligou para o xerife para relatar a ligação ameaçadora. Uma hora depois, eles estavam passando pelos portões da Hale Ranch, uma propriedade extensa que tirou o fôlego de Kelly, apesar de sua preocupação com os eventos do dia. A casa principal era uma mistura impressionante de arquitetura moderna e estilo tradicional de rancho, com grandes janelas com vista para jardins bem cuidados e instalações equestres de última geração. Quando Grayson parou na entrada, Kelly se sentiu subitamente ciente das vastas diferenças em seus mundos. Sua casa é linda, ela disse baixinho. É apenas uma casa, ele respondeu, surpreendendo-a. Nunca tive certeza de que é um lar. Por dentro, o interior era elegantemente decorado, mas faltavam os toques pessoais que faziam um espaço parecer vivido. Nenhuma fotografia nas paredes, nenhuma lembrança nas prateleiras. Apenas uma decoração de bom gosto e cara que poderia ter saído diretamente de uma revista de design.
A suíte de hóspedes é por aqui, disse Grayson, conduzindo-a por um corredor. Você ficará confortável aqui. A suíte era maior do que toda a fazenda de Kelly, com uma cama king-size macia e um banheiro que rivalizava com os de hotéis. De luxo. Tudo falava de riqueza e privilégio. Tudo, exceto o homem parado desajeitadamente na porta, observando sua reação com o que parecia incerteza. Está tudo bem? Ele perguntou, e ela percebeu que ele realmente se preocupava com seu conforto. É perfeito, ela o assegurou. Obrigada. Meu quarto fica logo ali no corredor, se você precisar de alguma coisa. A segurança foi alertada sobre a situação, e a propriedade é monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele hesitou. Você vai jantar comigo em 1 hora? Minha governanta deixou algo preparado antes de sair para a noite. Sozinha na suíte de hóspedes, Kelly tomou um banho e trocou de roupa, vestindo as roupas casuais mais limpas que havia trazido. Mesmo com suas melhores calças jeans e camisa de botões, ela se sentiu fora do lugar neste cenário palaciano. Quando ela se juntou a Grayson na sala de jantar, ela ficou aliviada ao descobrir que ele também estava vestido casualmente com jeans e um suéter simples. A mesa de jantar formal havia sido substituída por um canto de café da manhã mais aconchegante, com vista para o pôr do sol sobre as colinas ondulantes de sua propriedade. Achei que isso poderia ser mais confortável, ele explicou, puxando sua cadeira. O gesto a tocou, assim como seu esforço óbvio para fazê-la se sentir à vontade. A refeição foi deliciosa, mas simples. Frango assado, legumes frescos, pão quente, nada muito extravagante ou intimidador. Enquanto comiam, a conversa fluiu facilmente entre eles, focando em seu amor compartilhado por cavalos e pelo campo. Por um tempo, eles conseguiram esquecer as ameaças que os haviam trazido até ali, simplesmente desfrutando da companhia um do outro. Depois do jantar, Grayson a levou para conhecer sua casa, incluindo seu escritório, onde fotografias de seus cavalos enfeitavam as paredes. Entre eles, Kelly avistou várias fotos do Royal Commander, Shadow, em seu auge, com a pelagem brilhando, a cabeça erguida com orgulho. Ele era magnífico, ela disse suavemente. Ele será novamente, respondeu Grayson com convicção, graças a você. Em seu escritório, uma única fotografia emoldurada estava sobre a mesa. Grayson com um homem mais jovem que compartilhava seus olhos, mas usava um sorriso fácil que contrastava com a postura mais séria de Grayson. Ethan, Kelly adivinhou, tocando a moldura suavemente. Sim, a voz de Grayson se suavizou. Essa foi tirada cerca de 1 mês antes do acidente. Estávamos comemorando depois que o Royal Commander venceu sua primeira grande competição. Você deve sentir muita falta dele, todos os dias. A mão de Grayson roçou a dela onde estava apoiada na fotografia, o breve contato enviando calor através dela. Ele teria gostado de você, sabe? Ele sempre disse que eu precisava de alguém que não tolerasse minhas bobagens. A intimidade do momento fez o coração de Kelly bater mais rápido. Ela estava profundamente ciente de o quão perto eles estavam, do calor em seus olhos quando ele a olhava. E eu faço isso? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Não, tolero suas bobagens. Desde o momento em que nos conhecemos, ele confirmou, um sorriso tocando seus lábios. Quando você estava em seu curral sob a chuva e me disse que não podia pegar meu próprio cavalo. Ela riu baixinho da lembrança. Eu não fui muito acolhedora. Você era exatamente o que eu precisava, ele disse, sua voz engrossando. Alguém que visse além de tudo o que importa. A intensidade de seu olhar dificultava a respiração. Kelly se sentiu atraída por ele, os muros que ela havia construído por tanto tempo começando a ruir. O toque agudo de seu telefone quebrou o momento. Grayson atendeu rapidamente, sua expressão ficando séria enquanto ele ouvia. Quando? Ele exigiu. Tem certeza? Uma pausa. Mantenha-me atualizado. Ele encerrou a ligação e se virou para Kelly, a tensão evidente em sua postura. Era o xerife. Houve um incêndio em sua fazenda. O horror a invadiu. Os animais... Martin tirou todos eles com segurança. Grayson a assegurou rapidamente. Ninguém se machucou, mas o celeiro... Ele hesitou.
O xerife disse que foi intencional. Reeves deixou outra mensagem, pintada com spray em sua entrada. Isso não acabou. Lágrimas encheram os olhos de Kelly, tristeza e raiva se misturando enquanto ela pensava em sua pequena fazenda, o santuário que ela havia construído com anos de trabalho árduo e sacrifício. Eu preciso voltar, ela disse, a voz quebrando. Eu preciso ver. Não esta noite, disse Grayson firmemente, pegando suas mãos nas dele. O xerife tem policiais na cena e os investigadores de incêndio trabalharão a noite toda. Iremos primeiro coisa da manhã, prometo. A gentileza em sua voz a acalmou, mesmo quando o desespero ameaçava dominá-la. Tudo para o que trabalhei. Vamos reconstruí-lo, ele prometeu, aproximando-a. Cada tábua, cada prego, melhor do que antes. Nós, ela repetiu, olhando para ele através das lágrimas. Sim, nós. Seus olhos continham uma promessa própria. Você não está sozinha nisso, Kelly. Não se você não quiser. A percepção de que ele falava sério, que isso não era apenas sobre Shadow ou obrigação, mas algo mais profundo, a abalou até a medula. Pela primeira vez desde criança, Kelly Brook se permitiu se apoiar em outra pessoa, aceitando a força que ele oferecia. Enquanto ela apoiava a cabeça em seu peito, sentindo seus braços a envolverem protetivamente, ela soube que algo fundamental havia mudado entre eles. Os muros que ambos haviam construído começaram a cair, revelando a possibilidade de algo que nenhum dos dois estava procurando, mas ambos precisavam desesperadamente. O que eles não sabiam era que Reeves havia fugido do condado depois de atear fogo, mas não antes de deixar uma surpresa final. Documentos legais arquivados no condado alegando propriedade de Shadow, contestando o direito de Grayson ao garanhão, com documentos falsificados que exigiriam mais do que dinheiro e influência para combater. A batalha pelo futuro de Shadow estava apenas começando, e com ela, o verdadeiro teste do vínculo que se formava entre a silenciosa domador de cavalos e o homem que inesperadamente havia conquistado seu coração. Na manhã após o incêndio, Grayson levou Kelly de volta para sua fazenda em silêncio, suas mãos entrelaçadas no console de seu Range Rover. Quando eles entraram em sua propriedade, Kelly ofegou ao ver o que os cumprimentava. O celeiro, outrora robusto, era agora um esqueleto enegrecido, com fumaça ainda subindo dos restos carbonizados. O cheiro acre de madeira queimada pairava pesado no ar. Martin, da loja de ração, se aproximou enquanto eles estacionavam, seu rosto envelhecido, marcado pela preocupação. Todos os animais estão seguros, Kelly. Eu os tirei a tempo e os levei para o pasto sul, onde a fumaça não é tão ruim. Obrigada, ela disse, sua voz embargada pela emoção. Eu não sei como te recompensar. Não precisa disso, Martin. Assegurou. Esta comunidade cuida de seus próprios. O xerife Taylor se juntou a eles, bloco de notas na mão. O perito em incêndio confirmou que foi incêndio criminoso. Reeves nem tentou esconder. Deixou um galão de gasolina com suas impressões digitais na sua entrada ao lado da mensagem. Vocês encontraram ele? Grayson perguntou, seu braço protetor sobre os ombros de Kelly. Ainda não, mas temos bloqueios em todo o condado e sua descrição foi distribuída a todas as agências de aplicação da lei do estado. O xerife hesitou. Há algo mais que vocês precisam saber. Reeves arquivou papéis com o escrivão do condado ontem, reivindicando a propriedade do garanhão. O quê? O rosto de Grayson endureceu. Isso é absurdo. Eu tenho toda a documentação provando que o Royal Commander é meu. Eu sei, disse o xerife Taylor, mas ele apresentou o que parece ser uma nota fiscal datada antes da sua compra. O escrivão do condado sinalizou imediatamente como suspeito, mas até que um juiz decida sobre isso, há um ponto de interrogação legal sobre a propriedade do cavalo. Kelly sentiu Grayson se tensar ao seu lado. Ele está tentando usar o sistema legal para conseguir o que não conseguiu tirar à força, ele disse, a voz apertada de raiva. É uma jogada desesperada, concordou o xerife. Mas significa que vocês precisarão comparecer a uma audiência na próxima semana para resolver isso. Depois que o xerife foi embora, Kelly e Grayson caminharam pela propriedade juntos, verificando os animais. De acordo com a palavra de Martin,
Todos estavam seguros no pasto sul, incluindo Shadow, que se aproximou da cerca quando os viu. Pelo menos todos estão bem, disse Kelly, acariciando o nariz do garanhão. Edifícios podem ser substituídos. A expressão de Grayson estava preocupada enquanto ele examinava os danos. Mas sua casa, seu sustento... Já enfrentei momentos difíceis antes, disse ela com firmeza tranquila. Vou superar isso também. Não sozinha, Grayson insistiu, virando-se para encará-la completamente. Kelly, quero ajudar. Não apenas na reconstrução, mas também no combate a essas falsas reivindicações de propriedade. Ela estudou o rosto dele, percebendo uma preocupação genuína ali. Por que isso importa tanto para você? É só por causa do Shadow? Não, disse ele suavemente. Não é só por causa do Shadow há algum tempo. A admissão pairou entre eles, repleta de um significado que nenhum dos dois estava totalmente pronto para expressar em palavras. Em vez disso, Grayson voltou a assuntos práticos. Tenho uma equipe de advogados que pode desmantelar a reivindicação de Reeves antes mesmo que chegue a uma audiência. E tenho empreiteiros que podem começar a reconstruir seu celeiro imediatamente. Não, posso aceitar esse tipo de ajuda, Kelly protestou. Não posso ficar em dívida com você. Não é sobre dívida, disse ele firmemente. É sobre fazer o que é certo. Reeves a alvejou por minha causa por causa do meu cavalo. Deixe-me corrigir isso. Antes que ela pudesse responder, Martin se aproximou novamente. Kelly, tenho uma ligação para você na minha caminhonete. Linda, do banco. Com um sentimento de apreensão, Kelly atendeu a ligação no celular de Martin. A conversa foi breve, mas devastadora. O seguro não cobriria o custo total da reconstrução e, sem o celeiro, o banco estava questionando a viabilidade de sua operação de resgate. O empréstimo que ela havia contraído para expandir o resgate 3 anos atrás agora corria o risco de ser chamado. Quando ela voltou para Grayson, ele conseguiu ler as más notícias em seu rosto. O banco? Ele adivinhou. Ela assentiu, lutando, contra as lágrimas. Eles estão preocupados com meu empréstimo. Sem instalações adequadas, posso perder tudo. Não apenas o celeiro, mas toda a fazenda. A raiva brilhou nos olhos de Grayson. Eles não podem fazer isso. Não quando isso não foi sua culpa. Eles podem, disse ela simplesmente. Negócios são negócios. Sempre operei no limite financeiro. Isso pode ser o empurrão que me leva ao limite. Deixe-me falar com eles, Grayson ofereceu. Tenho relações com todos os bancos do condado. E... dizer o quê? Kelly perguntou, um toque de sua antiga independência retornando. Que você vai me tirar do buraco. Eu te disse, não serei seu caso de caridade. Em vez de se ofender, a expressão de Grayson se suavizou. Admiro seu orgulho. Kelly, é parte do que te faz quem você é. Mas às vezes aceitar ajuda não é fraqueza, é força. Suas palavras penetraram nas muralhas que ela havia construído ao longo de anos de autossuficiência. Pela primeira vez, ela considerou que a independência talvez não precisasse significar isolamento. O que você propõe? Ela perguntou. Finalmente. Uma parceria, ele respondeu, a palavra claramente escolhida com cuidado. Sua experiência em reabilitação combinada com meus recursos. Poderíamos transformar este lugar em um santuário adequado, um que nunca teria que se preocupar com empréstimos bancários novamente. Uma sociedade, ela esclareceu, algo como decepção piscando em seus olhos. Grayson hesitou. Então, tomou suas mãos nas dele. Para começar, disse ele baixinho, mas acho que ambos sabemos que isso poderia ser mais, se você quisesse que fosse. A honestidade em seus olhos a fez prender a respiração. Antes que ela pudesse responder, Martin os chamou. Outro veículo estava subindo a entrada, este um carro oficial do condado. Uma mulher em um terno saiu carregando uma pasta. Senhorita Brooks, sou Jennifer Wilson, do cartório do condado. Preciso falar com você e o Sr. Hale sobre a disputa de propriedade do cavalo, conhecido como Royal Commander, ou Shadow. Na pequena cozinha de Kelly, uma das poucas estruturas intocadas pelo incêndio, eles revisaram os documentos que Jennifer havia trazido. A reivindicação de Reeves parecia convincente na superfície. Documentos mostrando que ele havia comprado o garanhão antes de Grayson,
com o que pareciam ser assinaturas e selos de cartório apropriados. Essas são falsificações, Grayson disse secamente. Tenho a nota fiscal original e os documentos de registro no meu cofre em casa. Eu presumi isso, respondeu Jennifer. É por isso que vim pessoalmente em vez de apenas enviar um aviso. Este caso levantou bandeiras vermelhas, especialmente dada a história criminal do Sr. Reeves. Histórico criminal? Kelly ecoou. Jennifer assentiu. Ele foi preso há 2 anos por fraude semelhante envolvendo cavalos de exibição em Oklahoma. As acusações foram finalmente retiradas quando as testemunhas se recusaram a depor. Mas o padrão está lá. Então o condado não está levando sua reivindicação a sério? Grayson perguntou. Temos que seguir o procedimento adequado, explicou Jennifer. Mas eu queria que vocês dois soubessem que estamos acelerando o processo. A audiência está marcada para segunda-feira de manhã. Se você puder trazer sua documentação, Sr. Hale, acredito que isso pode ser resolvido rapidamente. Depois que Jennifer foi embora, Grayson fez várias ligações. Primeiro para seus advogados, depois para empreiteiros sobre a reconstrução do celeiro e, finalmente, para o presidente do banco de Kelly, uma conversa que terminou com a garantia de que seu empréstimo não seria afetado pelo incêndio. Você não precisava fazer tudo isso, disse Kelly quando ele terminou, embora a gratidão brilhasse em seus olhos. Eu queria, respondeu ele simplesmente. Agora, o que você diz que verificamos o Shadow novamente? Ele parecia inquieto mais cedo. Na cerca do pasto, eles encontraram o garanhão andando nervosamente. Seu comportamento em contraste gritante com a calma relativa que ele havia mostrado nos últimos dias. Ele sente a tensão, Kelly explicou, aproximando-se lentamente. Os animais captam nossas emoções, e só houve estresse por aqui hoje. Enquanto ela falava com Shadow em tom suave, Grayson a observava com admiração indisfarçada. Você tem um dom, disse ele. A maneira como você se conecta com eles e entende o que eles precisam é só paciência, ela retrucou, embora seu elogio a aquecesse. E respeito. Eles sabem quando você os vê como indivíduos que valem a pena entender. Isso é verdade para as pessoas também? Ele perguntou ecoando sua conversa anterior, mas com um novo significado. Sim, disse ela suavemente. Embora as pessoas sejam mais complicadas, os animais não escondem seu verdadeiro eu. Não estou mais me escondendo, disse Grayson, sua voz baixa, mas clara. Não de você. A franqueza de seu olhar fez seu coração acelerar. Antes que qualquer um pudesse falar mais, Martin se aproximou com a notícia de que o bombeiro precisava falar com eles novamente. O resto do dia passou em um turbilhão de atividades. Declarações para a seguradora, providências para abrigo, temporário para os animais e telefonemas constantes de vizinhos preocupados oferecendo ajuda. Por meio de tudo isso, Grayson permaneceu ao lado de Kelly, sua força silenciosa, uma base na qual ela se viu cada vez mais dependendo. Ao anoitecer, eles estavam na varanda dela, avaliando os danos na luz que diminuía. Você deveria voltar para minha casa esta noite, disse Grayson. Sua casa está intacta, mas com Reeves ainda por aí. Preciso ficar com os animais, ela insistiu. Então eu também vou ficar. Sua decisão não admitia discussão, e honestamente, Kelly descobriu que não queria objetar. Ter ele por perto trouxe um conforto que ela não esperava. Eles passaram a noite fazendo planos para a reconstrução, espalhando plantas pela mesa da cozinha dela. A visão de Grayson se expandiu além da mera substituição. Ele esboçou ideias para um centro de reabilitação adequado, com equipamentos especializados para cavalos feridos e espaço para ajudar mais animais. Isso é mais do que eu jamais sonhei em ter, Kelly admitiu olhando para os planos. Os sonhos podem mudar, disse ele. Eles podem crescer quando você para de ter medo de querer mais. Ela sabia que ele não estava apenas falando sobre o resgate mais. E o que você quer, Grayson? Ele abaixou o lápis, seus olhos encontrando os dela. Algo que eu não sabia que estava perdendo até conhecer você. Uma conexão que importa mais do que sucesso, dinheiro ou reputação. Ele fez uma pausa. Uma chance de ser o homem que eu era, antes de construir muros ao meu redor. Tenho medo,
ela admitiu baixinho. Não do Reeves ou de perder a fazenda. Tenho medo de deixar alguém entrar só para ser abandonada novamente. Não posso prometer que não enfrentaremos momentos difíceis, disse Grayson, pegando sua mão. Mas posso prometer que não vou me afastar deles, ou de você. A sinceridade em seus olhos a fez acreditar nele, apesar de todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Seu momento foi interrompido pelo som de um veículo se aproximando. O carro da patrulha do xerife Taylor, com as luzes piscando. Eles encontraram Reeves. O xerife anunciou quando eles o encontraram lá fora. Tentou cruzar a linha estadual, mas a patrulha rodoviária o pegou. Ele está sob custódia. O alívio os envolveu. Acabou? Kelly perguntou. A ameaça imediata, sim, confirmou o xerife Taylor. Ele enfrentará acusações por incêndio criminoso, arrombamento, ameaças e tentativa de fraude. Com seu histórico anterior, ele está enfrentando um tempo sério. A notícia deveria ter trazido alívio completo, mas Kelly ainda se sentia inquieta. A audiência na segunda-feira será uma formalidade agora, Grayson a assegurou. Com Reeves sob custódia e minha documentação, a questão da propriedade será resolvida rapidamente. Naquela noite, apesar da captura de Reeves, Grayson ainda insistiu em ficar. Eles se sentaram juntos no balanço da varanda dela, observando as estrelas aparecerem no céu claro do Texas. Quando eu era pequena, disse Kelly suavemente. Antes de minha mãe ir embora, ela costumava me dizer que as estrelas eram janelas para o céu, onde os anjos cuidavam de nós. Parei de acreditar nisso quando ela se foi. Parei de acreditar que alguém estava cuidando de mim. O braço de Grayson se apertou em seus ombros. Não posso falar pelos anjos, mas estou cuidando de você agora, se você me deixar. Ela se virou para encará-lo, finalmente se permitindo reconhecer o que havia crescido entre eles. Acho que eu gostaria disso. O beijo que se seguiu foi suave, mas cheio de promessas, um começo e não um fim. Na segunda-feira de manhã, eles estavam no Tribunal do Condado, cercados pela equipe jurídica de Grayson. A audiência foi breve, com o juiz rejeitando rapidamente a reivindicação de Reeves assim que Grayson apresentou sua documentação. Shadow, oficialmente Royal Commander nos registros do tribunal, foi declarado legalmente seu sem questionamento. Ao saírem do tribunal, Kelly sentiu uma estranha mistura de emoções. Alívio por tudo ter acabado, mas também incerteza sobre o que viria a seguir. Grayson levaria Shadow para casa agora? Sua breve conexão desvaneceria depois que a crise tivesse passado? Seus medos foram dissipados quando Grayson pegou sua mão nas escadas do tribunal. Há algo que preciso te perguntar, disse ele, sua confiança habitual temperada com vulnerabilidade. Estive pensando no que você disse, sobre o Shadow precisar de tempo para se curar, para aprender a confiar novamente. Sim, ela o instigou quando ele fez uma pausa. Acho que eu também preciso disso, ele admitiu. E não consigo pensar em ninguém melhor para me ajudar do que você. O que você está dizendo, Grayson? Estou dizendo que não quero tirar Shadow de sua fazenda. Quero trazer mais cavalos para ela. Cavalos que precisam do que você pode dar a eles. Quero construir esse santuário de que falamos, mas não como um sócio silencioso ou benfeitor distante. Seus olhos encontraram os dela firmemente. Quero construí-lo com você, Kelly. Lado a lado. A esperança floresceu em seu peito. Como sócios. Como sócios em todos os sentidos, ele esclareceu. Se você quiser que eu seja. Para uma mulher que passou a vida esperando que as pessoas fossem embora, a certeza de seu compromisso foi avassaladora. Você tem certeza? Sua vida, seu negócio, pode operar de qualquer lugar, ele completou para ela. O rancho ainda estará lá, mas é apenas um lugar. Casa é onde você está agora. A simples verdade de suas palavras a tocou profundamente. Não será fácil, ela avisou. Sou teimosa, e eu posso ser controlador e viciado em trabalho. Ele respondeu com um sorriso. Vamos descobrir juntos. Quando selaram seu acordo com um beijo, nenhum deles percebeu a pequena multidão de funcionários do tribunal observando pelas janelas.
sorrindo para o casal improvável que havia se encontrado contra todas as probabilidades. 2 meses depois, Kelly estava no centro de sua propriedade, quase não a reconhecendo. Onde antes havia um celeiro modesto, agora erguia-se um centro de reabilitação equina de última geração. Os pastos haviam sido expandidos, as cercas substituídas e uma nova arena de equitação construída para sessões de terapia com cavalos resgatados. Shadow. Eles ainda o chamavam assim, embora seus documentos oficiais dissessem Royal Commander. Havia se recuperado completamente. Agora ele se aproximava de qualquer um que entrasse em seu paddock, com curiosidade em vez de medo, embora ainda mostrasse um apego especial a Kelly. O mais surpreendente de tudo foi como Grayson se integrou perfeitamente à vida dela. Ele dividia seu tempo entre seu rancho e sua fazenda, gradualmente transferindo mais de suas operações para sua propriedade. Suas habilidades comerciais complementavam sua experiência com cavalos, e juntos, eles haviam começado a construir algo que nenhum deles poderia ter criado sozinho. Sentada em sua varanda naquela noite, observando Grayson trabalhar com um dos novos resgates, Kelly se maravilhou com o quanto havia mudado em tão pouco tempo. O homem que havia invadido sua propriedade, exigindo seu cavalo de volta agora, era o homem que lhe trazia café na cama todas as manhãs e escutava suas ideias com interesse genuíno. Como se percebesse seus pensamentos, Grayson olhou para cima e sorriu, aquele sorriso especial que ele reservava apenas para ela. Ele terminou com o cavalo e se juntou a ela na varanda, tirando algo do bolso enquanto se sentava ao lado dela. "Tenho algo para você", disse ele, abrindo a mão para revelar. Um anel simples, uma faixa delicada que parecia ser feita de material trançado envolto em ouro. "Isso é", ela começou, reconhecendo o padrão. "Um fio da antiga corda do Shadow", ele confirmou. "A que você estava usando quando eu vim aqui pela primeira vez. Eu a envolvi em ouro." Seus olhos encontraram os dela, cheios de amor e certeza. "Não se trata de salvar algo quebrado, Kelly. É sobre construir algo completo com você." Lágrimas encheram seus olhos quando ela entendeu o que ele estava pedindo. "Você tem certeza?" "Nunca tive tanta certeza de nada", ele prometeu. "Você ensinou um garanhão a confiar novamente e um homem a amar. Você quer se casar comigo?" "Kelly Brooks?" "Sim", ela sussurrou, as lágrimas transbordando. "Sim, eu quero." Quando ele colocou o anel em seu dedo, um carro estranho parou na entrada. Nenhum dos dois reconheceu a mulher elegante que saiu, olhando ao redor com olhos curiosos. "Podemos ajudar em algo?" Grayson chamou, protegendo-a. A mulher se aproximou lentamente. "Estou procurando por Kelly Brooks", disse ela, sua voz hesitante. "Sou Elizabeth Russell. Fui informada de que este poderia ser o lugar certo." O nome não significava nada para Kelly, mas algo nos olhos da mulher parecia vagamente familiar. "O condado recebeu uma doação anônima para sua fazenda de resgate", explicou Elizabeth. "Uma bolsa substancial, suficiente para operar por anos sem preocupações financeiras. Sou da fundação que a administra." "Anônima?" Grayson perguntou, surpreso. "Quem faria esse tipo de doação?" "O doador insistiu na privacidade", respondeu Elizabeth. "Mas eles deixaram uma nota para a senhorita Brooks." Ela entregou a Kelly um envelope. Dentro havia um cartão simples que dizia: "Para a mulher que ensinou um garanhão a confiar novamente e um homem a amar." Kelly olhou para Grayson confusa. "Você..." "Não", disse ele, igualmente intrigado. "Não fui eu." Quando Elizabeth voltou para seu carro, prometendo entrar em contato sobre os detalhes da bolsa, Kelly e Grayson ficaram se perguntando quem poderia ter conhecido exatamente essas palavras. Palavras que Grayson acabara de falar. Em sua proposta. "É estranho", Kelly murmurou, olhando para o cartão novamente. "Quase como se alguém estivesse cuidando de nós o tempo todo", Grayson completou para ela. Naquela noite, enquanto estavam juntos sob um céu cheio de estrelas, Kelly pensou nas palavras de sua mãe de muito tempo atrás. Sobre as estrelas serem janelas onde os anjos observavam. Pela primeira vez em décadas, ela se permitiu acreditar que poderia ser verdade, e em algum lugar, logo além da borda da propriedade,
Uma figura estava observando o casal das sombras. Ethan Hale sorriu ao ver seu irmão finalmente encontrando a felicidade. Depois se virou e foi embora, seu trabalho concluído. A doação havia sido a última de sua herança, usada melhor do que ele poderia ter imaginado. Alguns anjos da guarda, afinal, usavam botas de cowboy.